Bom, pessoal, boa noite. Se todo mundo estiver me ouvindo aí, dá um alô aí para a gente começar. Vou sim, professor, vamos começar. Então, vamos lá. Então, a gente vai fechar. Na verdade, eu tentei fechar a unidade 2 hoje, mas eu achei melhor a gente ir um pouquinho mais devagar e tratar da sessão 2.1 hoje, tá? E vou deixar a sessão 2.3 para a semana que vem. Eu havia prometido de fechar a unidade 2 hoje, mas o conteúdo ele acaba ficando um pouco cansativo se a gente trabalhar essas duas sessões. Mas, enfim, o que nós vamos trabalhar hoje? Né? Hoje a gente vai utilizar as leis de similaridade, né? Que, com base lá na análise dimensional, a gente vai utilizar as leis de similaridade para entender, né, e conseguir modificar o desempenho das máquinas. Então, a gente vai alterar, por exemplo, a rotação ou o diâmetro do rotor e verificar como isso influencia, né, nos parâmetros do equipamento. Então, para a gente começar, né, existe o que a gente chama de leis de similaridade, dinâmica, cinemática e geométrica. Mas antes de entrar nisso aí, a gente tem que entender que as bombas, como está aqui no slide, elas operam em condições diferentes daquelas testadas pelo fabricante, né? Por quê? Né? O fabricante geralmente executa os testes das suas bombas considerando a rotação nominal, né, e parâmetros bem controlados. E determinadas faixas de vazão e elevação. E isso, às vezes, acaba não sendo aquilo que vai ser aplicado. Né? Por exemplo, um processo industrial sazonal como a indústria do etanol. Né? Então, certamente, em alguns períodos do ano, aquele equipamento está sendo mais solicitado que em outros períodos. Então, às vezes, é necessário você reduzir ou aumentar a vazão. Quando não se tem um conhecimento das leis de similaridade, né, e dos fundamentos aplicados às máquinas de fluxo, a gente acaba tendo como noção de ajuste de vazão e de funcionamento apenas fechando uma válvula. Né? Só que isso acaba sendo um desperdício enorme de energia, porque a parte da potência do escoamento, né, ela vai ser dissipada ali na válvula como uma perda de carga. E, considerando algumas indústrias de grande porte, eles trabalham na ordem de metro cúbico por segundo. Né? Então, alterar, né, a capacidade do equipamento apenas fechando ou abrindo uma válvula, isso causa, né, uma situação muito prejudicial em termos de eficiência, além de custo elevado, né? Porque acaba consumindo aí centenas de quilowatts e a operação é contínua. Então, o que se faz, né, dentro da engenharia? É o ajuste da rotação ou, né, em algumas situações, altera-se o diâmetro do rotor. Tá? Então, a gente consegue diretamente usando, né, claro, métodos, ajustando a rotação da bomba, você consegue aí alterar a vazão do equipamento e também deslocar o comportamento em relação à altura de elevação de maneira eficiente e, claro, né, como a gente quer, evitando a perda de energia. Então, tendo em vista que os testes são executados em condições bem diferentes, a gente precisa tentar, né, adequar o comportamento em serviço de acordo com a demanda. Então, a gente tem duas estratégias, como eu disse, aumentando ou reduzindo o diâmetro do rotor ou variando a rotação do motor. Então, como que a gente faz isso? Né? Então, a gente primeiro vai partir lá para aqueles grupos adimensionais estudados na aula anterior, né, que vai ser a nossa base para tratar de leis de similaridade. Né? Então, a partir disso, a gente consegue, né, em função da variação da rotação e do diâmetro do rotor, estimar o desempenho. Tá? Então, vamos aqui começar. A primeira coisa que é importante falar é a respeito da semelhança dinâmica. Né? Mas antes de definir semelhança dinâmica, eu vou tratar um pouquinho de algumas hipóteses que a gente considera para aplicar
o que a gente chama de leis de semelhança. Tá? Leis de semelhança. O que a gente está querendo dizer por leis de semelhança? A gente parte de uma condição conhecida, inicial, né, e transpõe, né, para uma condição operacional desejada. Né? Então, aqui nós temos o coeficiente de vazão, que foi o dimensional definido lá na aula anterior, que é a relação entre a vazão dividido pela rotação vezes o diâmetro do rotor elevado ao cubo. Então, a semelhança dinâmica, para existir, né, para que a gente diga que aquele escoamento, né, aquelas condições de bombeamento são semelhantes, ou seja, na condição inicial para a condição desejada, a gente tem que fazer as seguintes hipóteses, né? Os efeitos viscosos são desprezíveis e bombas e campos de escoamento são semelhantes. Né? Quando eu digo, né, que os efeitos viscosos são desprezíveis, a gente está tratando aí com fluidos cuja viscosidade, né, é muito baixa. Né? E nós estamos tratando aí com velocidades de operação, ou seja, grandes rotações, onde vai proporcionar número de Reynolds extremamente elevados. Então, a rugosidade e a viscosidade do fluido, então não vai ter um desempenho significativo, né, no comportamento mecânico. Tá? Então, lembrando que tem que ter essas hipóteses. Então, líquidos de baixa viscosidade, como a água, e rotações suficientemente elevadas. Então, vamos fazer essa análise aqui. Então, a gente considera que para uma condição inicial, eu vou transpor para uma condição final. Tá? Então, a gente tem aqui os coeficientes. O primeiro é o coeficiente de vazão, beleza? E tem os outros, né? Que é o coeficiente de altura de elevação e o coeficiente de potência mecânica. Vamos ver se eu associei corretamente. Esse aqui está associado ao H, que está aqui, ó. Então, esse aqui é o coeficiente de altura de elevação e esse outro é o coeficiente de potência. Né? A gente diz que, considerando essas hipóteses, né, a gente verificou na aula anterior e comentei que experimentalmente, considerando essas hipóteses, né, o coeficiente de altura de elevação e o coeficiente de potência, eles são funções exclusivamente da vazão, ou seja, são coeficientes dependentes apenas do coeficiente de vazão. Então, a gente diz que o coeficiente de vazão é um parâmetro independente e esses dois são parâmetros dependentes. Então, o coeficiente de altura de elevação depende da vazão e o parâmetro potência depende da vazão. Então, tem que considerar essas hipóteses aí. Então, a gente faz, né, essa análise. Né? Então, a gente mantém o coeficiente de vazão constante, né, e verifica, né, o comportamento. Então, a gente vai fazer algumas simplificações, porque a gente vai manter um parâmetro constante e vai verificar o comportamento. Tá? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tá, professor, tá de boa. Então, beleza. Eu vou limpar aqui. Então, considerando isso aqui, a gente vai para a segunda parte. Então, a gente tem as outras semelhanças que eu falo, né? A semelhança geométrica, a semelhança cinemática e a semelhança dinâmica. O que seria a semelhança geométrica? Então, aqui, imagina que você tem um modelo de laboratório. Então, você vai fazer, por exemplo, um modelo para estudar o comportamento do equipamento antes de produzir o protótipo, que é o tamanho real. E você precisa, né, que no momento da sua análise, você consiga, né, reproduzir
né, condições que, a partir do momento que você produz o protótipo, que é em uma escala maior, ele tenha, né, o comportamento determinado em experimentos. Então, para que isso aconteça, né, essas três leis, né, precisam ser cumpridas. A semelhança geométrica. Então, se você considera a geometria, né, deste tem que ser geometricamente idêntico, e a ampliação ou redução é por um fator de escala, né? Imagina que aqui o raio do rotor é 1, né, e aqui você multiplicou por um fator de escala, ampliou, né? Isso aqui vale L, perdão. O comprimento do rotor vale L, e aqui 2L. Então, todas as dimensões do seu protótipo, ela foi ampliada, né, por um fator de escala constante 2L. Então, esse comprimento dobrou, esse dobrou, tá? Para que você garanta a primeira lei, que é a lei de semelhança geométrica. Já a cinemática, né, a gente está analisando velocidades em pontos correspondentes, né? Então, vou apagar aqui só para não poluir o desenho. Então, se você pegar, está analisando o escoamento dentro aqui, né, da carcaça do equipamento. Então, se você analisar esse ponto no modelo, e o mesmo ponto no protótipo, a velocidade, né, nesses mesmos pontos, né, vão ter a mesma direção, né, direção e sentido, porém, a intensidade, né, ela vai aumentar ou diminuir por um fator de escala também. Tá? Então, se isso aqui vale 1, né, aí você vai aplicar um fator de escala de ampliação, né, por exemplo, de 2. Então, eles têm o mesmo sentido, a mesma direção, só que apenas um fator de escala, né, que vai ampliar e reduzir, que é constante. Tá? Então, essa é a semelhança cinemática. Precisa ser cumprida também. E, por fim, o que é a semelhança dinâmica? Está relacionada à força, né? As forças, elas são idênticas e paralelas. E também, né, quando se analisa um ponto correspondente, elas são ampliadas ou reduzidas por um fator de escala constante. Então, a gente sempre considera isso, fator de escala constante. Então, geometria está relacionada ao tamanho, ao comprimento, aos ângulos. Tá? Ângulos são sempre mantidos constantes. Então, se esse aqui tem um ângulo de 90 graus, o ângulo também vai ser mantido a 90 graus. As dimensões ampliadas ou reduzidas. Se num ponto aqui é 1 metro por segundo, a velocidade, né, numa determinada direção e sentido, aqui também vai ser na mesma direção e sentido, multiplicado pelo fator de escala constante. Assim, os esforços, ou seja, a distribuição de forças, né, do escoamento, comparado aqui em mesmo ponto, vai também ser multiplicado por um fator de escala de ampliação ou redução. Tá? Voltando a esse slide aqui, a gente vai fazer a dedução das equações relativas aos coeficientes. Tá? A gente vai determinar os coeficientes com base na condição de rotação constante e verificar a variação do diâmetro, e depois, né, a gente vai manter o diâmetro constante e apenas, né, ou a gente vai manter, por exemplo, os parâmetros geométricos constantes. Imagina que é muito comum, né, o fabricante fornecer, como eu comentei no último exercício, um dos últimos exercícios, que o fabricante ele fornece modelos de bomba, né? Para o mesmo modelo de bomba, vários rotores diferentes, né? Então, o que acontece? A gente vai manter os demais parâmetros constantes e só vai variar o diâmetro. E em outros casos, né, a gente altera apenas, né, a rotação e verifica, e os outros parâmetros são mantidos constantes. Então, a partir disso, vamos lá. Então, como que se modifica, né, a rotação
né? Então, a gente consegue modificar a vazão e a altura de elevação, ajustando aí a rotação, certo? Para que a gente modifique a rotação, no caso aqui, tratando de motor elétrico, utiliza-se os inversores de frequência, né? Os inversores de frequência é um dispositivo, né, elétrico, cuja função basicamente é variar a frequência e a tensão que é fornecida ao motor, né, a frequência e a tensão elétrica que é fornecida ao motor. Então, com isso, você consegue ajustar a velocidade com que o eixo gira, né, e a potência consumida. Então, aí a gente pode ajustar a vazão e a altura de elevação. Então, quando eu estou falando aqui de modificação de rotação, em se tratando de motores elétricos, a gente consegue por meio dos inversores de frequência. Então, vamos verificar, né, essa situação. A gente vai modificar apenas a nossa rotação do motor elétrico, permanecendo constante o diâmetro, né, e, claro, os demais parâmetros do fluido, né, como a viscosidade, vai manter o mesmo fluido, a aceleração da gravidade, tá? Aí a gente verifica isso. Então, para o primeiro parâmetro aqui, quando a gente vai manter os demais parâmetros constantes, como que fica essa equação? A gente tem aqui a condição inicial e a condição que a gente deseja. Porém, né, a gente quer verificar o que, basicamente, modificando a rotação? A gente quer verificar, né, como se comporta a nossa vazão e como se comporta a nossa altura de elevação e, claro, a potência mecânica, porque é a partir disso que a gente vai, né, modificar o ponto de operação do equipamento. Então, nessa análise, o diâmetro do rotor é o mesmo nessa condição e nessa, né? Então, a gente pode eliminar ele da equação e nós vamos ter que, para uma condição onde nós apenas variamos a rotação, a gente vai ter que a razão entre a vazão inicial, né, dividido pela rotação inicial, é igual à razão entre a vazão final dividido pelaquela rotação desejada. Manipulando, a gente consegue obter a seguinte relação. Q1 sobre Q2, né, é igual ômega, aqui é o ômega 1 sobre o ômega 2. Então, a gente já tem aqui a primeira relação, considerando aqui o primeiro adimensional, né, que é o coeficiente de vazão. Agora, a gente vai fazer de modo semelhante para os demais, né, que são os coeficientes de altura, de elevação. Para quem fica com dificuldade em decorar os símbolos, né, basta olhar aqui no numerador quem aparece, né? No coeficiente de vazão, quem aparece é o símbolo da vazão. Tá? No de altura de elevação, aparece o H e, aqui no caso, no nosso terceiro, a potência. Tá? Então, vamos para o segundo caso. Mantemos, né, os demais parâmetros constantes, o diâmetro, a gravidade, né, e só estamos variando a rotação de uma condição para outra e verificamos como isso influencia na altura de elevação. Então, a gente vai eliminar isso aqui, né, porque eles se repetem. Nós vamos ter H1 sobre ômega 1 ao quadrado é igual a H2 sobre ômega 2 ao quadrado. De modo análogo, né, vamos deixar os termos iguais para um lado. Então, vai ficar H1 sobre H2 é igual a ômega 1 ao quadrado sobre ômega 2 ao quadrado. Depois eu vou explicar a relação disso. Então, vamos fazer agora para a potência mecânica. A massa específica do fluido é constante, o diâmetro, nesse caso, é constante, então vamos ter essa relação.
Está ajustando. Então, nós verificamos o comportamento da altura de elevação com a vazão e da potência mecânica com a vazão e da vazão. Opa, perdão, pessoal. Nós verificamos o comportamento da altura de elevação com a variação da rotação, tá? Da potência mecânica com a rotação e a vazão, né? Como se comporta com a modificação da vazão. O que se percebe aqui, eu já trouxe nessa projeção, né, as relações anteriores, né? Claro, aqui como nós temos os termos tanto no denominador e numerador elevado ao mesmo expoente, eu coloco eles entre parênteses e elevo ao coeficiente aqui, né, o expoente. Então é o que foi feito aqui. Como aqui o expoente era 1, né, mantém-se aqui 1. E os demais, né, vai ao quadrado e ao cubo. Verificando isso, né, mantendo-se os demais parâmetros constantes e apenas utilizando, por exemplo, o inversor de frequência para modificar a rotação, a gente percebe, né, no primeiro caso, que a vazão ela varia diretamente proporcional em função da rotação, né? Então, se você verificar o comportamento aí, variando a rotação, proporcionalmente se varia a vazão. Então, é diretamente proporcional. Aí, ao analisar, aqui no caso, a altura de elevação, a gente percebe que é uma proporcionalidade, só que é ao quadrado. Tá? Então, a altura de elevação, ela varia, né, diretamente proporcional com o quadrado da rotação. Tá? Então, isso influencia, né? E assim como na potência mecânica. Se eu variar a rotação, a potência mecânica vai variar proporcionalmente com o cubo. Graficamente, a gente vai verificar o que isso demonstra. Mas, e a eficiência? Né? O que acontece com a eficiência? A equação aqui, a tabelinha está dizendo aqui que a eficiência ela não se altera. Por que ela não se altera? Né? Aí a gente tem que lembrar da aula anterior, tá? Então eu vou ver se eu trouxe uma projeção aqui. Vou voltar aqui e vou apagar essa bagunça. A eficiência, para quem não lembra da aula anterior, a eficiência ela é em função, né? A eficiência por si só já é uma dimensional, né? Mas a eficiência, a gente determinou na aula anterior que ela é igual ao coeficiente de altura de elevação multiplicado pelo coeficiente de vazão dividido pelo coeficiente de potência, né? Então, esse é o coeficiente de eficiência, tá? A gente verifica, né, pela aplicação, né, das leis de similaridade, que a gente tem, né, aqui que o coeficiente de vazão é igual, né, na situação inicial, é igual da situação final. Então, eles são iguais. Então, esse coeficiente aqui é igual ao coeficiente 2, né, para a condição desejada. Verificamos também que o coeficiente de altura de elevação 1 é igual ao 2. Então, o coeficiente 1 é igual ao 2. Deixa eu apagar aqui. Opa, é aqui em cima. É igual ao Φ2. E assim como, né, o coeficiente de potência também. Então a gente pode
verificar, né, que o N1 da condição 1 é igual ao N2. Então, modificando apenas a rotação, né, a gente vai ter, né, uma modificação na altura de elevação, né, que é proporcional ao quadrado da rotação, e nós vamos ter uma variação na potência consumida, que é proporcional ao cubo da variação da rotação, porém, a eficiência vai ser constante. Então, isso é muito bom, né? Então, a gente consegue modificar os parâmetros do escoamento, né, nas condições operacionais que a gente quer, sem, né, ter um prejuízo na eficiência. Tá? Então, nós temos, né, que o inicial e o final, né, dos coeficientes de vazão, elevação e potência são constantes nessa situação de modificação de rotação. Tá? Então, isso é muito bom, porque aí a gente não tem perda de carga, né? A gente não tem perda de carga no ajuste do ponto de operação, tá? Então, essas curvas aqui ilustra graficamente, né? Aqui no eixo Y nós temos plotado, né, o eixo da altura de elevação e da eficiência, e em X é o eixo das vazões. A curva em azul, ela representa, né, o comportamento aqui, que no caso aqui é a curva de eficiência, né? Então, essa curva aqui no formato parabólico é a curva de eficiência. Essa curva aqui é a curva de altura de elevação H, tá? Tanto aqui a curva em azul para N, quando a rotação for ômega 1, e essa curva aqui para N em vermelho, quando a rotação for ômega 2. A curva em azul, as curvas, na verdade, todas, tanto esta quanto a para o H, elas foram obtidas para altas rotações. Então, aqui nós estamos numa condição de altas rotações e vamos para uma condição, né, reduzindo aí a rotação do motor para uma condição de baixa rotação. Então, aqui é a eficiência para a rotação ômega 1, o H para a rotação ômega 1, e aqui, né, para a condição ômega 2, o N para o ômega 2. Então, a gente observa o que, né? Para a condição ômega 1, rotação alta, né? Para a rotação alta, a gente percebe esse comportamento, né, em relação à eficiência do equipamento, né? E aqui o comportamento para eficiência do equipamento. Só que a gente tem, né, uma mudança aqui em relação a onde vai, até onde, né, vai ser a faixa de operação, né? Para rotações 1, a gente vai ter, né, um limite máximo para H e para Q. Obviamente, a sua curva de eficiência, N, vai abranger essa faixa de vazão e altura de elevação. E assim para o ômega 2. Nós vamos ter uma faixa de altura de elevação para uma determinada vazão. Só que a gente percebe que a eficiência no ponto, né, de melhor desempenho, né, ou o ponto de melhor eficiência, vai ser o mesmo, ó, que é aqui na inflexão dessa curva. Tá? Então, variando a rotação, a gente tem, né, mudanças em relação ao comportamento da altura de elevação, que a gente viu lá, que é proporcional ao quadrado da variação da rotação. Então, aqui a curva para altas rotações, a gente tem uma H1 aqui, né? E aqui para rotações menores. Então, a gente percebe que a faixa de operação varia, né? Só que a eficiência é constante. Tá? Então, isso é importante lembrar. Devido, né, à similaridade dinâmica, a gente tem coeficientes constantes nessa situação.
Pessoal, tá tranquilo? Tem gente ainda aqui. Nós temos o Matheus, o Marcelo, o Everton e o Sebastião. Estão me ouvindo? Fala, professor. Estou ouvindo. Fala, professor. Então, beleza. As atividades é sexta, né? Oi? As atividades que tem que tá até dia 30 aqui, é até sexta que você falou ou já perdeu o prazo? A disciplina de os calendários sempre encerram nas segundas-feiras, né? Hoje tem beleza. a atividade do carneiro hidráulico, né? Que era o relatório de custo e dimensionamento. Então, hoje é o prazo. Beleza? Beleza. Vamos lá. Agora, pessoal, que a gente já verificou, né? Vamos deixar o Matheus desligar o microfone. Beleza. Então, agora que a gente já verificou que a gente pode modificar o ponto de operação do equipamento, né? De modo mais eficiente do que por meio de abertura e fechamento de válvulas, apenas ajustando a rotação, né? Do motor, a gente vai verificar, né, como, né, essas relações funcionais obtidas por meio da lei, dessas leis de similaridade, né, pode ser usada para ajustar a equação característica da bomba. O que seria essa equação característica? Então, geralmente, o fabricante ele fornece, né, nos seus catálogos, né, uma curva característica onde, né, nas condições de operação laboratorial. E você quer, né, fazer um ajuste, né, dessas situações laboratoriais para as condições que você deseja, né? Então, vamos verificar como a gente faz isso. É possível, né? Então, a literatura traz que uma curva de elevação, ela tem essa cara aqui, né? O H1 representa, né, a altura de elevação fornecida, né, pelo catálogo. Então, para determinar a curva de elevação, comportamento de elevação da bomba para as condições de catálogo, ela tem essa cara, né? A curva de elevação H tem essa cara. Então, isso aqui é obtido analisando o comportamento em laboratório, né, de ensaios do equipamento. Então, verifica-se que ela tem essa cara aqui, que é em função da vazão de teste, né, aqui, e de 3 constantes. Essas 3 constantes são valores obtidos, né, após o tabelamento dos dados, né. Então, verifica-se que ela é uma função que tem um expoente quadrático aqui. E os índices aqui, 1, aqui refere-se, né, que é a situação inicial. Só as constantes K, né, que ela tem o K1 e o K2. Tá? Obviamente, vocês poderiam modificar para outra letra, para não ficar confundindo com a condição, como eu falo, a condição de operação que você quer. Pelas leis lá de similaridade, a gente verificou, né? Vou fechar aqui, pessoal, o áudio só para eu reduzir o ruído aqui do vizinho. Bem na hora da aula acontece tudo, mas enfim. Então, como eu havia dizendo, né, nós temos a curva de elevação H, e essa aqui é obtida com dados experimentais fornecida aí pelo fabricante, né? E agora a gente vai fazer um ajuste, né, para as condições que a gente deseja de operação. A gente tem aqui, né, o Q1 e o H1. A gente viu lá
pelas leis de similaridade, uma relação, né, matemática que amarra os dois. Q1 pode ser obtido por Q2, W1, né, rotação 1 sobre a rotação 2. E o H, né, o H2, no caso, é dado pelo H1 sobre ômega 2 sobre ômega 1 ao quadrado. Professor, de onde o senhor está tirando isso? Basicamente, é daqui, né? Eu só isolei. O que é o Q1? Né? Aqui em cima. Q1 é igual ao Q2 multiplicado por ômega 1 sobre ômega 2. Tá? Então, só isolei os termos para ficar adequado na hora de substituir dentro da equação. Tá? Então, vamos lá. Então, beleza. Se a gente substituir os termos aqui dentro, para obter o valor de H2, né, eu quero saber qual que é a curva de elevação H2, né, para a situação desejada. Né? Aí eu isolei o H2. O H2 pode ser obtido, né, pela relação de similaridade a partir dessa equação aqui. Né? Então, a gente pode, né, substituir os termos e, fazendo isso, a gente vai ter uma expressão um pouco grande, mas nada complicado. Né? O H2 é igual ao H1 sobre ômega 2 vezes ômega 1 ao quadrado, que é igual, né, tudo isso substituído, né, pelos termos já definidos. No lugar de Q1, eu vou colocar essa expressão. Q1 não, Q1. K1 vezes Q1, que é igual a Q2 ômega 1 sobre o ômega 2 menos, né, o K2. Aqui é importante notar, né, que é Q1 ao quadrado, certo? E Q1 ao quadrado é essa expressão aqui elevada ao quadrado. Então, vai ficar ao quadrado. Vou colocar aqui em colchetes para a gente aplicar. Vezes ômega 2 sobre ômega 1. Tudo isso ao quadrado. Então, o H2 é isso aqui. É igual ao H1, que é toda essa expressão aqui, que está entre colchetes, multiplicado por esse termo aqui ao quadrado. É o que eu fiz. Então, eu peguei, né, o H2, igualei ao H1, que é esse termo, né, ao quadrado, multipliquei, né, por esse termo. Então, acaba confundindo, de onde saiu isso aqui. Então, eu coloquei a igualdade só para replicar, mas ficaria mais fácil visualizar aqui embaixo. Então, o H2 é igual ao H1, claro, substituindo no lugar do Q1 os termos aqui, então eles aparecem aqui e aqui, multiplicado por ômega 2 dividido por ômega 1 ao quadrado. Tá? Então, se a gente desenvolver, aí tem que fazer, né, aí vai acabar cortando alguns termos, a gente vai chegar com essa expressão reduzida. Tá? Então, não vou trabalhar o algebrismo, mas só para entender de onde surgiu a expressão que da curva de elevação para a condição operacional. Então, o H2 vai ficar como H vezes ômega 2 sobre ômega 1 elevado ao quadrado mais K1 vezes ômega 2 sobre ômega 1 vezes Q menos K2 vezes Q2 ao quadrado. Então, eu já consigo, né, entender qual que é o comportamento da curva de elevação, ou seja, daquela altura de elevação da bomba,
baseando agora nas condições operacionais desejadas, ou seja, eu tenho a rotação de funcionamento, aqui é a rotação nominal, né, dada no teste, com base nesses coeficientes que a gente consegue obter no catálogo do fabricante, eu consigo prever também o comportamento aí da altura de elevação. Agora, de modo análogo, né, de modo semelhante, a gente pode obter a curva de eficiência, né? Então, a gente vai de uma rotação ômega 1 nominal para uma rotação ômega 2 e verifica-se qual que é, né, a curva que define a eficiência da bomba. Então, eu vou demonstrar aqui, vou passar para vocês qual que é a cara, né, da curva de eficiência. A curva de eficiência, ela tem essa cara aqui, ela é multiplicada por coeficiente K3 vezes a vazão, menos K4 vezes a vazão elevado aqui ao quadrado. Então, é uma parábola também, tá? Então, a gente consegue representar isso aqui. K3 e K4 continua sendo lá os coeficientes. No lugar, a gente sabe que a eficiência se mantém constante, então da condição 1 para a condição 2. Então, a gente vai substituir no lugar aqui das vazões por essa relação aqui, tá? Q2 vezes ômega 1 sobre ômega 2. Então, vai ficar o N2 é igual ao K3 vezes o ômega 1 sobre o ômega 2 vezes Q2 menos, né, o K4, que multiplica o ômega 1 sobre o ômega 2, aqui no caso ao quadrado, vezes a vazão Q2 ao quadrado. Então, a gente tem agora também a equação que demonstra qual que é a curva característica, né, a faixa que essas curvas comportam dentro do funcionamento. Obviamente, esse ponto aqui, máximo, né? Isso aqui é a eficiência no BEP, o ponto de melhor eficiência do equipamento vão ser constantes, tá? Vão ser iguais. A gente está observando aqui, tanto para a curva de eficiência, quanto para a curva de altura de elevação anterior, como um polinômio de segunda ordem, né, como uma parábola. Mas a gente pode, né, obter, com base, né, nos dados do fabricante, polinômios de maior grandeza, né, de terceira, tá, quarta ordem. Então, algumas situações, na hora dos ajustes, a gente acaba verificando isso. Tá? Então, o expoente aqui ele vai ser ajustado modificando, né, as equações aqui. Então, o polinômio, a ordem de grandeza desse polinômio, ele varia, tá? Não é unicamente de segunda ordem. Então, é o que está representado aqui. Então, o ajuste dessas equações é feito a partir dos dados de desempenho fornecidos nos catálogos e manuais do fabricante e, como a gente observa, são polinômios de segunda ordem, mas, né, a gente ajusta com base nos dados e acaba aparecendo outras ordens no expoente. E se eu plotar isso, né? Se eu plotar essas curvas. Então, a gente verifica, né, nessas 3 imagens, as curvas de desempenho. Aqui nós estamos verificando a altura de elevação em função da vazão, potência versus vazão e eficiência versus vazão. A gente verifica, né, que nós alteramos os pontos, né? Por exemplo, a vazão para rotações elevadas, né, a gente tem essa altura de elevação, esse comportamento. Vai diminuindo, a gente vai verificando uma mudança de comportamento. A potência mecânica, né, para grandes rotações,
a gente vai requerer, né, uma maior trabalho mecânico do componente, obviamente a potência mecânica tende a ser mais elevada. E assim vai. E voltando lá àquele ponto, o BEP, né, o ponto de melhor eficiência, o N1 é igual ao N2, que por sua vez é igual ao N3, ou seja, as eficiências para as diferentes rotações são constantes. Então a gente fechou, né, quando a gente trata, né, da alteração dos pontos de operação, modificando a rotação. E se a gente pegar agora, né, os três coeficientes, o de altura de elevação, o de potência mecânica e o de eficiência. Então, aqui nós já estamos tratando em coeficientes adimensionais. Tá? Então, são adimensionais. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, para rotação ômega 1, a gente vai ter o coeficiente adimensional de altura de elevação φ1, né? φ1, o 2 e o 3. O que eu fiz? Né? Eu calculei esses três coeficientes e plotei num gráfico em função, claro, né, da vazão. A gente sabe que esses coeficientes φ1, ele é um coeficiente que só depende da vazão, né? Ele é um coeficiente dependente da vazão. Assim como o aqui no caso, aqui é a altura de elevação, isso aqui da potência mecânica, ele é um parâmetro também dependente da vazão, tá? E assim segue para a eficiência, que aí nesse caso aqui, ele é em função dos outros três, né? Da vazão. Deixa eu só relembrar. Da altura de elevação e da potência mecânica, tá? Então, se a gente plotar, calculei, por exemplo, o φ1 para a rotação 1. Aí eu obtive essa curva aqui. Aí a gente verifica se eu fizer a mesma coisa, né? Plotar o π2 em função da para a rotação 2, a gente vai ter a mesma curva. Então, a gente observa isso também para as demais, tá? Então, o que a gente pode inferir com base nisso? Então, se a gente olhar essas três curvas, a gente acaba tendo, né, que os coeficientes adimensionais, eles descrevem, né, as mesmas curvas ou as mesmas funções, independente do ômega, tá? Então, eu posso variar a rotação de funcionamento, né? Os coeficientes adimensionais, eles só serão dependentes da vazão. Então, a curva característica desenvolvida para diferentes rotações sempre, né, coincidirão. Então, a gente tem que lembrar que isso só existe ou ocorre porque nós temos, né, a semelhança dinâmica, geométrica, cinemática e dinâmica. Tá? Então, variando a rotação, não vai influenciar, né, nos coeficientes. São parâmetros apenas dependentes da vazão. Mas, como eu comentei, a semelhança dinâmica ela é válida apenas, né, para condições onde os fluidos têm baixa viscosidade, número de Reynolds extremamente altos. Então, se a gente for trabalhar com fluido de alta viscosidade, a gente vai ter dispersões nesses gráficos, tá? Então, eles não vão mais descrever a mesma função. Pessoal, agora que a gente fechou em relação à rotação, vou falar um pouquinho agora quando nós vamos alterar o diâmetro, tá? Então, o diâmetro do rotor é outra forma da gente alterar, né, o desempenho das bombas dinâmicas. Mas o que influencia, né, o diâmetro?
a gente vai manter a mesma carcaça, né? Por um fator de escala geométrico, a gente só vai modificar o rotor, né? Então, a gente vai manter agora, nesse caso, a rotação constante e, claro, a semelhança dinâmica, mudando apenas o diâmetro. Então, a gente infere, basicamente, que quando a gente altera o diâmetro do rotor, a gente vai modificar, né, a força, aquela força centrífuga ou centrípeta que é aplicado, né, ao fluido. Então, quanto maior essa força, né, que a gente exerce para o fluido, a gente vai ter, por consequência, a maior vazão, altura manométrica, claro, e potência consumida. Então, a gente reduzindo o rotor, a gente reduz, né, a capacidade de bombeamento também. A gente vai gerar uma força centrífuga menor e, por consequência disso, a vazão e a altura de elevação e a potência consumida tendem a ser menor. Então, aplica-se isso para, né, a gente modificar o comportamento das turbomáquinas. O fabricante fornece, né, como já fizemos exercícios, diversos diâmetros de rotores para o mesmo modelo de bomba. Então, você só troca o rotor da bomba. Isso acaba tornando-se viável, né, economicamente, quando você quer, né, reduzir a capacidade da bomba por uma questão de sazonalidade. Tá? Então, quando é possível, se faz isso. Mas existe também, né, a possibilidade de você fazer essa alteração no diâmetro usando a usinagem, né, através do processo de corte. Só que o corte é só recomendado para bombas centrífugas puras. Tá? Já aquelas bombas onde nós temos o fluxo misto, né, ou o fluxo puramente axial, isso, né, alterando o diâmetro do rotor por corte, acaba, né, alterando aí a angulação das pás. Então, a gente tem uma variação nos ângulos das pás, muda o projeto original e isso acaba alterando e a gente não consegue prever mais, né, qual será, né, o desempenho do equipamento. Então, não se recomenda para esse tipo os processos de usinagem para alteração do diâmetro do rotor para bombas de fluxo misto ou axiais. Né? Aí, claro, alterando-se o diâmetro do rotor por uma compra de um rotor de diâmetro diferente, né, considerando a capacidade da carcaça, sim. Agora, se for com um processo de usinagem, não se aplica, pelas questões que eu já comentei. Né? A gente alterando aí os ângulos de inclinação, a gente muda também, né, a turbulência gerada, então os fenômenos, né, acabam sendo diferentes. Então, aplicando novamente os critérios de similaridade, né, no caso de semelhança geométrica, aplicando o fator de escala, a gente vai verificar como se faz. Então, agora o nosso ômega é constante. Vamos modificar o D1 para o D2. Claro, lembrando, a gravidade e a massa específica também. Então, para o primeiro coeficiente, a gente vai ter, né, isso aqui constante. Então, vai ficar Q1 sobre Q2 é igual a D1 ao cubo sobre D2 ao cubo. Seguindo, isso aqui, né, a gente vai ter H1 sobre H2 igual a D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. E aqui segue, né, mesmo, vai ficar PM1 D1 5 sobre D2 5. A gente verifica, né, novamente, que alterando-se os diâmetros, a vazão, né, ela vai variar proporcionalmente, né, ao cubo, né, dessa alteração. Ao quadrado dessa alteração vai variar a altura de elevação e, nesse caso, a potência mecânica, a quinta, tá? A quinta potência. Então, você percebe que há, né, uma mudança muito brusca
na potência consumida. Se eu aumentar, né, muito, se eu reduzir muito o diâmetro, vou ter uma redução também bem considerável aí, né, nessas demais parâmetros. Então, aqui é o resuminho, né? A vazão varia diretamente com o cubo do diâmetro e a altura de elevação varia diretamente proporcional com o quadrado do diâmetro e a potência varia diretamente proporcional com a quinta potência do diâmetro. Beleza. Só que temos algumas considerações, né? Eu não falei a respeito da eficiência nesse caso, porque a eficiência acaba não sendo mais a mesma, tá? Então, aqui, quando o transporte de escala é geométrico, variando, né, a dimensão, a gente tem, né, que em condições operacionais, essa transposição é menos eficiente em relação à modificação de rotação. Por que que acontece, né? A modificação do diâmetro do rotor vai tornar mais relevante aqueles efeitos viscosos, tá? Então, a rotação ela não sofre tanta influência assim dos efeitos viscosos quanto a diminuição do rotor, tá? Então, por consequência disso, né? Por mais que... Oi. Alguém falou? Então, aqui a gente tem as hipóteses, né, para fluidos de baixa viscosidade, elevadas rotações, certo? Só que a alteração no diâmetro vai ter uma eficiência inferior, né? Vai acabar resultando em uma perda de eficiência, tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente alterar diâmetro para mais, né, do que 10%, os resultados não serão satisfatórios, né? A gente não vai ter esse comportamento esperado aí. Na altura de elevação e na vazão, na potência mecânica. A gente vai acabar, né, sofrendo com os efeitos viscosos que agem muito, né, em relação a isso. Aqui nós temos a equação empírica. O que é uma equação empírica? É uma equação que foi obtida por experimentos práticos, né? Moody, que é um dos grandes estudiosos da área de mecânica dos fluidos, né? Desenvolve vários diagramas e ele propôs essa equação para estimar, né, qual que é a máxima eficiência de uma bomba que teve seu diâmetro reduzido, tá? Então, para reduções muito drásticas, né, muito além de 10%, você acaba, né, tendo resultados insatisfatórios, e aqui nós temos o quão, né, isso afeta no desempenho, né, qual que é a máxima eficiência. Então, a gente precisa dessa equação. Pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Então, beleza. Então, se não tiver nenhuma dúvida, vamos a um exercício. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, pessoal. Hoje eu vou deixar uma atividade avaliativa para que vocês me entreguem ainda hoje, tá? Então, quem está aí não vai saindo, e quem não está e vocês têm contato, chame para assistir a aula. Então, essa é uma atividade, não é difícil, então assim, vai ser muito semelhante a esse exemplo, só que para fins de engajamento de vocês, eu deixei essa atividade. Então, vamos primeiro a esse exemplo, aplicando tudo isso que a gente viu até o momento. Então, aqui é um exemplo clássico de aplicação de um equipamento em condições sazonais. Tá? Sazonais é que depende de uma determinada época ou outros fatores, então isso influencia, né, no grau de utilização. Então, por exemplo, bombas de posto de combustíveis, e nesse caso aqui é uma das bombas centrífugas, né, ela abastece o terminal com gasolina. Aí ele informa que a eficiência máxima, né, no ponto de melhor eficiência, nós temos que é 60%, para a vazão de 0,1 metro cúbico e elevação de 105 metros. Aí a rotação para desenvolver esse comportamento
é 1.750. O que está acontecendo? Eles estão querendo planejar a operação do terminal, né? Então, o que eles querem fazer? Eles querem verificar, né, se aumentar a vazão em 20% e se eles diminuírem, né, esse fornecimento de vazão em 20%, né, então eles estão querendo planejar, né, as condições de operação do terminal. Então ele quer saber, né, para aumentar a vazão em mais ou menos 20%, quais devem ser, né, no caso as rotações das bombas para essas duas condições. Tá? Então é necessário verificar se o motor e os inversores de frequência possuem potência para permitir tal operação. Então, se no caso há um aumento da utilização em 20%, ou no caso em menos 20%, é para estimar qual é a rotação, né, e a partir das rotações verificar se o motor e os inversores de frequência têm, né, essa condição de permitir tal variação. Então, estime, né, a variação de potência em função do aumento da vazão. Aí ele fornece a massa específica da gasolina. Então, para analisar qual que é a análise, qual que é a variação da rotação em função da vazão requerida, né, tem que partir lá para aquelas situações iniciais, né, que a gente sai de um ômega 1 para um ômega 2 e verifica qual que vai ser o nosso H2, o PM2 e, claro, as vazões. Então, nós temos uma condição onde a gente vai modificar o desempenho, o ponto de operação, variando apenas a rotação, né? Então, nós temos as leis de semelhança, que foram obtidas anteriormente, Q2 sobre Q1, ômega 2 sobre ômega 1. Relembrando que eu passei isso aqui ao contrário anteriormente, né? Mas o inverso também é válido. O H2 sobre o H1 e PM2 sobre o PM1. Elevado aqui ao cubo. Então, o que eu vou fazer, né? Eu preciso transpor essas condições aqui. Então, vamos resolver aqui. O que eu tenho já, né? Eu tenho o Q1, eu tenho, né, o H1 e a rotação ômega 1. Tá? Então, o exercício já forneceu isso. Só que ele não fornece a potência mecânica 1, né? Diretamente. Então, aqui, para resolver isso, eu preciso, né, para finalizar o exercício, eu tenho que saber, né, a potência mecânica necessária para uma condição maior, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai estimar a potência mecânica. Opa. Deixa eu limpar isso aqui, aí eu já tenho espaço. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando lá da aula da seção 2.1, né, que potência mecânica é igual a potência hidráulica dividido pela eficiência, né, do equipamento. E que potência hidráulica é igual a ρgh vezes Q, né, dividido pela eficiência. Então, fazendo isso em termos das condições iniciais, a potência mecânica 1 é igual a potência hidráulica 1 sobre a eficiência 1. H1, Q1, N1. Então, substituindo os termos aqui, a gente pode determinar qual que é a potência mecânica inicial. Né? A massa específica da gasolina é 720. Vamos considerar a aceleração da gravidade 9,81. A altura de elevação é 105. E para essa condição nós temos 0,1 de vazão. Agora, divido pela eficiência, né, e obtenho, né, a potência mecânica inicial, né, dado essas condições de melhor eficiência, 123,6 kW. Então, eu já vou deixar aqui em cima o PM1, foi
o GH1Q1 sobre N1, que deu 123,6 kW. Tá? Agora, a partir de agora, a gente pode já começar a atacar as situações elencadas. Vamos agora começar, né, calculando qual que é a vazão 2, ou seja, para um aumento aí de 20%. Então, se eu quero estimar, né, o Q2, que é mais 20%. Eu primeiro tenho que saber quanto que equivale 20%, né? Então, o Q1 vezes 1,2 vai me dar o Q2, né? Então, 20%. Então, o Q1 vale 0,1 multiplicado por 1,2, eu tenho que a vazão na condição de 20% a mais vai dar 0,12 metros cúbicos por segundo. Tá? Aí, aplicando lá a lei de similaridade, eu vou determinar qual que é a rotação do equipamento. Então, o ômega 2 para esse aumento de vazão vai ser igual à rotação inicial multiplicado aí por Q2 sobre Q1. Isso, né, vai dar, né, qual que é a rotação inicial? 1.750 vezes o Q2, que é 0,12, dividido por 0,1. Então, a rotação que vai fornecer essa vazão aqui é de 2.100 RPM. E qual que é a altura de elevação H? O H2 é o H1 sobre ômega 2 sobre o ômega 1 elevado ao quadrado. Tá? Substituindo isso, eu vou ter, né, o H1 é 105, o ômega 2 aqui acabei de obter 2.100, o ômega 1 é 1.750, elevo tudo isso ao quadrado, eu tenho que, para essa nova condição, a bomba consegue agora elevar, né, 151,2 metros. Tá? E a potência mecânica 2 é dada pela potência mecânica 1 vezes ômega 2 sobre ômega 1 ao cubo. Né? Então, temos que considerar isso. Né? O que é muito comum as pessoas que não assistem às aulas ou não lêem o material é sempre multiplicar tudo. Né? Se vai aumentar 20% na vazão, já multiplica a rotação em 20%. Não, a gente percebe que há uma proporcionalidade, só que ela é ao quadrado para o aumento na altura de elevação e ao cubo para a potência mecânica. Tá? A única que vai variar, né, que proporcionalmente diretamente é aqui, né, o início. Então, aumentou 20%, eu multiplico. Já a rotação, a altura de elevação e a potência, não. Tem que considerar, né, qual que é a proporção que isso aumenta. Então, substituindo aí, a gente vai ter que PM 123,6 vezes a rotação 2.100 sobre 1.750 ao cubo, vai dar uma potência mecânica de 213,6 kW. Então, aumenta, né? Então, a gente vai para uma potência mecânica maior, 213,6. E a rotação do ômega 2, né, ele sobe para 2.100. Então, tem que verificar, né, se o motor aguenta isso aqui, né, quilowatt, e se o inversor de frequência, né, também, o motor e o inversor de frequência tem essa condição aqui, né, de alteração na rotação. E, de modo semelhante, a gente repete os cálculos para uma condição de menos 20%. Tá? Então, para uma condição de menos 20%, a gente repete os cálculos e a gente vai verificar, né, obviamente, um decréscimo na potência mecânica necessária, qual que é a vazão
para essa situação vai ser, né? Se a gente pegar o Q2 para menos 20%, basta, né, fazer a multiplicação do Q1 por 0,8. Por quê? Né? 100% é multiplicado por 1. Né? 1 menos 20% de 1 é 0,8. Então, multiplico. Tá? Só por uma questão aqui. Então, de resolução. Então, Q1 é 0,1 vezes 0,8. Então, a vazão vai cair para 0,08 metros cúbicos por segundo, nessa condição nova. A rotação que vai produzir um decréscimo de vazão em 20%, né, igual a ômega 1 sobre Q2 sobre Q1, vai dar 0,08 dividido por 0,1 vai ser 1.400 RPM. Então, se eu trabalhar em 1.400 RPM, eu vou modificar, né, a vazão para essa vazão. O H2 ele é proporcional ao quadrado da variação da rotação, né? Então, a gente vai ter uma redução para 67, tá? Então, 67,2 metros. Então, vai cair de 105 para 67, e a potência mecânica requerida, né, para essa situação de menor vazão vai ser o PM1 vezes, né, proporcional ao cubo da variação daí, no caso, da rotação. Então, isso vai dar aí 63,3 kW. Então, essa é a resposta, né? Nós temos esses valores. O exercício ele quer saber, né, se o motor e os inversores de frequência possuem potência para tal aplicação, né? Potência máxima de 213,6 kW e a mínima nessa condição aqui. Claro, ele não fornece, né, as informações em relação a qual que é a potência máxima do motor e qual que é, né, as características do inversor de frequência, mas numa análise preliminar, né, percebe-se que se ele não tiver, né, essa condição de potência mecânica, teria que trocar o motor, não simplesmente, né, fazendo aí uma alteração na rotação. Tá? Então, esse exercício ele demonstra isso. A gente percebe que na condição aí de máxima vazão, ou seja, no aumento da vazão, fazendo a divisão de 203, cadê? Qual que é a eficiência? Qual que é a potência? Potência 1 é 123. 123,6 para 213,6 vai dar em torno aí de 73% de aumento da potência consumida. Então, é uma mudança bem interessante, né, na capacidade do motor. Para a gente finalizar, este é o exercício. Então, agora são 8h15. Vocês têm até as 10h30 de hoje, né, para resolver esse exercício. Quem está com o computador aí, dá um print na tela e já salva o exercício, né, para resolver. Se você tiver com o seu celular, você pode colocar a câmera e ir diretamente no QR Code. Se não está possível fazer isso nesse exato momento, aguardem pelo menos aí uns 15 minutos até eu disponibilizar o exercício no AVA. Tá? Então, vocês vão fazer no caderno, vão responder a pergunta, vão acessar o link pelo QR Code ou pelo link que está aqui abaixo, que vai direcionar vocês ao formulário para envio da resposta. Tá? Então, é um exercício que está relacionado à seção 2.2 do material didático e aborda o conteúdo
de hoje. Pessoal, alguma dúvida? Ô, professor, só para entender, é para mandar quando esse exercício? Hoje, Hoje? isso. A nossa aula, ela oficialmente, né, ela vai até 9h45, né? Então, assim, para falar até 9h45 acaba sendo um pouco eficiente, né? E a dinâmica de uma sala de aula, né, onde vocês fazem os exercícios, a gente comenta, né, fica um pouco diferente. Então, para que vocês possam praticar o conteúdo, vocês terem um tempo aí, considerando que é 8h15, vocês fazem esse exercício, me envia pelo formulário, né, que eu vou avaliar vocês com base nisso, tá? Então, é um exercício não complicado, semelhante ao anterior. Vocês vão demorar, em média, uns 20 minutos no máximo para fazer, tá? Aí eu gostaria que vocês me enviassem pelo formulário do Google, através do QR Code ou clicando, né, no link que eu vou deixar lá no Ava, tá? Tá, beleza, professor. Então, é isso, pessoal. Como vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente encerra, né, a aula por aqui e nos vemos, para quem faz outras disciplinas comigo, no decorrer da semana. E se você tiver qualquer dúvida, pessoal, pode me mandar mensagens pelo portal, tá? Pelo Ava, ok? Ô, professor, aqui é o Sebastião, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sebastião. Uma perguntinha, esse trabalho do Carneiro é para entregar hoje, mas no início o senhor falou que era para fazer em grupos. É isso mesmo? Isso, é um trabalho em grupo de até 5 pessoas. A data limite era uma semana antes da N1, né? Só que a nossa N1, ela não tem data ainda definida, mas seguindo aí o prazo do semestre, o semestre tem prazo definido, né? Caiu para hoje. Você não conseguiu fazer? Não, então, é que devido à questão aí do adiamento das aulas aí, não deu para ir turmar junto com o povo lá ainda. Aí depois parou aí, não... Vou tentar fazer sozinho aí, vamos ver o que vira. Então eu entendo essa situação de contato. Eu vou deixar um prazo em aberto, né, de uma semana, tá? Assim, essa primeira parte você faz tranquilamente, que é uma estimativa de custo, né? E uma estimativa do projeto, qual que é a capacidade, tá bom? Aí, quem não conseguiu entregar até hoje, tem uma semana, tá? Eu acredito que é mais que suficiente para fazer. A parte da construção que é mais trabalhosa, porque aí vai demandar tempo, custo também, ok? Beleza. Então tá. Pessoal, boa